Capítulo 2, Parte 2. Os complexos. Jung admitiu que as perturbações da consciência, as quais eram registradas e medidas como respostas a esses estímulos verbais, eram devidas a associações inconscientes com as palavras lidas. Nesse ponto, o seu pensamento era congruente com o de Freud, tal como expresso em A Interpretação dos Sonhos, onde Freud defendera a tese de que as imagens oníricas podiam ser vinculadas a pensamentos e sentimentos do dia anterior, ou mesmo de anos prévios, incluindo os recuados tempos da infância. Tais associações, entretanto, são extremamente obscuras e encobertas. As associações existem, argumentou Jung, não entre as palavras de estímulo e de resposta, mas antes entre as palavras estímulos e os conteúdos ocultos, inconscientes. Algumas palavras estímulos ativam conteúdos inconscientes e estes, por sua vez, estão ainda associados a outros conteúdos, quando estimulada essa rede de material associado, formada por lembranças, fantasias, imagens, pensamentos, gera uma perturbação na consciência. Os indicadores de complexo são os sinais de perturbação. Precisamente o que causa perturbação ainda precisa ser desvendado, e isso é feito mediante novas perguntas ao sujeito e, se necessidade houver, através de mais análise. Mas as perturbações registradas por esse experimento forneceram as localizações-chave para novas explorações e ofereceram provas de que estruturas inconscientes estavam, de fato, localizadas abaixo do nível de conhecimento consciente. Com frequência, os sujeitos não sabiam, no começo, por que certas palavras tinham causado essas reações. Jung observou que perturbações mensuráveis na corrente da consciência estão relacionadas por vezes com palavras-estímulos aparentemente inócuas, como mesa ou palheiro. Analisando os padrões de respostas, ele descobriu que as palavras que revelavam a existência de perturbações podem ser tematicamente reunidas. Esses grupos apontam para um conteúdo comum. Quando os sujeitos eram solicitados a falar sobre suas associações com esses grupos de palavras-estímulos, eles eram gradualmente capazes de descrever momentos em seu passado que se caracterizavam por sua elevada carga emocional. Usualmente, havia traumas envolvidos. Resultou que as palavras-estímulos tinham despertado associações dolorosas que haviam sido enterradas no inconsciente. E essas associações estressantes eram as causadoras da consciência perturbada. Ao conteúdo inconsciente responsável pelas perturbações da consciência, deu Jung o nome de complexos. Tendo estabelecido que os complexos existem no inconsciente, Jung interessou-se em examiná-los ainda, com instrumentos tais como o experimento de associação verbal. Pôde medi-los com um razoável grau de precisão. A medição exata podia transformar vagas intuições e teorias especulativas em dados e em ciência, um fato muito agradável para o temperamento científico de Jung. Ele concluiu que podia medir a carga emocional mantida num determinado complexo se simplesmente somasse o número de indicadores de complexo que ele gerava e a severidade dessas perturbações. E isso indicava-lhe a quantidade relativa de energia psíquica contida nesse complexo. Portanto, a investigação do inconsciente podia ser quantificada. Essa informação também viria a ser importante para a terapia, como um guia para assinalar onde estavam localizados os mais sérios problemas emocionais de um paciente e que trabalho precisava ser feito no tratamento. É especialmente útil na psicoterapia breve. Os resultados de seus experimentos convenceram Jung de que há, de fato, entidades psíquicas fora da consciência, as quais existem como objetos que, semelhantes a satélites, gravitam em torno da consciência do ego, mas são capazes de causar perturbações no ego,
de uma forma surpreendente e, por vezes, irresistível. São os diabretes e demônios interiores que podem pegar uma pessoa de surpresa. As perturbações causadas por complexos devem ser diferenciadas, compreensivelmente, das perturbações provocadas por fatores estressantes oriundos do meio ambiente externo, embora possam estar, e com frequência estejam, intimamente relacionadas umas com as outras. Quando Jung enviou seus Diagnostische Associatstudien a Freud, em abril de 1906, Freud imediatamente reconheceu nele uma alma irmã e enviou-lhe uma calorosa carta de agradecimento. Os dois homens encontraram-se 1 ano depois e desde esse momento até pôr em fim a sua correspondência nos começos de 1913. Suas relações foram emocional e intelectualmente plenas, de elevados propósitos e intensidade. Poder-se-ia dizer que eles lograram estimular complexos nucleares recíprocos. Sem dúvida, ligaram-se profundamente em torno de seu interesse comum no inconsciente. Para Jung, a ligação pessoal com Freud teve enormes implicações para sua carreira em psiquiatria e também para o desenvolvimento ulterior de sua própria teoria psicológica. Mas a carreira e a sua teoria adquiriram seu formato inicial à sombra crescente presença cultural de Freud. E, no entanto, apesar de tudo, o mapa final de Jung do mundo interior é notavelmente independente da influência de Freud. O espírito de Jung era basicamente não freudiano e, por isso, o seu mapa da psique é imensamente distinto do de Freud. Para os leitores que estão familiarizados com a obra de Freud, isso tornar-se-á evidente no restante deste livro. Esses dois homens viveram em universos intelectuais diferentes. Por volta de 1910, a obra teórica de Jung sobre os complexos estava em grande parte completa. Nos anos seguintes, continuaria a detalhá-la mais um pouco, mas não lhe adicionou muito material novo, nem modificou suas ideias sobre o conceito básico do complexo, exceto para acrescentar que todo e qualquer complexo contém um componente arquetípico, isto é, inato, primitivo. O seu artigo A Review of the Complex Theory, publicado em 1934, oferece um excelente resumo. Escrito muito tempo depois de seu rompimento com Freud, Jung faz algumas referências altamente elogiosas ao seu ex-mestre e colega, e à psicanálise de um modo geral, ao reconhecer o significado de Freud para sua própria obra sobre a teoria dos complexos. Se a influência de Freud pode ser considerada importante em qualquer parte das teorias de Jung, é neste artigo. Vale assinalar que Jung leu A Review of the Complex Theory em maio de 1934, em Bad Nauheim, Alemanha, no 7º Congresso de Psicoterapia. Nessa época, Jung era presidente da International Medical Society of Psychotherapy, que patrocinava essa conferência. A tensa situação política na Alemanha estava então carregada de conflito e confusão. Os nazistas, tendo tomado recentemente o poder, estavam atacando Freud, um judeu, como uma influência venenosa a ser extirpada da cultura alemã. Os livros de Freud eram queimados e suas ideias violentamente combatidas. Jung, que tinha sido vice-presidente da organização e aceitara a presidência em 1933, defrontava-se com um complicado e perigoso conjunto de opções políticas. Por um lado, era um período terrível para ser líder de qualquer tipo de organização em terras de língua alemã. Os nazistas vigiavam como falcões ao menor indício de afastamento de suas doutrinas racistas.
Essa sociedade médica não constituía exceção. Jung era fortemente pressionado para dizer que as autoridades alemãs queriam ouvir e para compatibilizar a organização com o programa deles. Por outro lado, era um momento em que a psiquiatria não alemã teria grandes chances de influir favoravelmente nas perspectivas e rumos dessa organização internacional. Era declarada a intenção de Jung preservar a organização como uma sociedade médica internacional. Um dos seus primeiros atos como presidente foi modificar os estatutos para que os médicos judeu-alemães pudessem manter sua filiação como membros individuais, muito embora tivessem sido excluídos de todas as sociedades médicas alemãs. Em 1933, não havia ainda como saber até que ponto viria a ser efetivo e devorador o impulso maligno dos líderes nazistas nos anos subsequentes. No lado sombrio da prestação de contas, entretanto, houve também um momento de oportunidade profissional para Jung. Freud tinha sido a figura proeminente entre psiquiatras e psicólogos na Alemanha durante a década passada. E agora, as ideias de Jung tinham uma oportunidade de ficar em evidência. Jung estava caminhando qual equilibrista numa corda bamba moral. O mundo estava observando, e cada lance, cada atitude por ele tomada influenciou a opinião pública. A decisão de Jung de aceitar a presidência dessa organização médica em 1933 e seu papel subsequente nela até 1940 foi causa de muita discussão veemente então e ainda hoje. As acusações de que Jung era simpatizante das diretrizes políticas de Hitler e do programa nazista de purificação do Volk alemão têm uma importante fonte nas coisas que ele, talvez inadvertidamente e sob severa pressão política, realmente disse e fez em seus primeiros anos como presidente. Um ponto a favor de Jung é que, tendo ele apresentado as considerações gerais sobre a teoria dos complexos em Bad Nauheim em 1934, no seu discurso de posse não depreciou a importância de Freud. De fato, acredita-o de tanta influência quanto a que poderia razoavelmente ser esperado que fosse atribuída ao antigo mentor, com quem rompera relações e não voltara mais a falar nos últimos 20 anos. Em 1934, era um ato corajoso falar na Alemanha sobre Freud, mesmo em tons moderadamente positivos. Jung estava, antes de qualquer outro objetivo, protegendo a reputação internacional de Freud ao conceder-lhe tanto crédito nesse estudo. O estudo começa com uma discussão do trabalho sobre a associação verbal de Jung, patrocinara e realizara nos primeiros anos de sua carreira, tendo aprendido muito nesse meio tempo acerca de como os seres humanos reagem mutuamente em situações clínicas e em outras de natureza íntima. Ele começa por focalizar as dimensões psicológicas da situação experimental. Sublinha e de per si, essa situação de teste já conduz à constelação de complexos. As personalidades afetam-se reciprocamente e, quando começam a interagir, um campo psíquico é estabelecido entre elas, o qual estimula os complexos. A palavra constelação aparece com frequência nos escritos de Jung e é importante no léxico junguiano. Refere-se usualmente à criação de um momento psicologicamente carregado, um momento em que a consciência já está ou está prestes a ficar perturbada por um complexo. Esse termo exprime simplesmente o fato de que a situação exterior desencadeia um processo psíquico que consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos. A expressão "está constelado" indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa, com base na qual reagirá de forma inteiramente definida.
As reações complexas são muito previsíveis, uma vez que se saiba quais são os complexos específicos de um indivíduo. Referimos-nos coloquialmente às áreas da psique carregadas de complexos como botões, como em Ela sabe como apertar os meus botões. Quando se apertam desses botões, obtém-se em resposta uma reação emocional. Em outras palavras, constela-se um complexo. Depois que ficamos conhecendo uma pessoa por algum tempo, sabemos onde estão alguns desses botões e podemos ou evitar essas áreas sensíveis ou fazer o possível e impossível para tocar-lhes. Por vivências pessoais, todos sabemos o que significa estar constelado. Isso ocorre num espectro que vai desde estar levemente ansioso até ficar perdidamente angustiado e transpondo todos os limites, cair na loucura. Quando um complexo está constelado, a pessoa é ameaçada com a perda de controle sobre suas emoções e, em certa medida, também sobre o seu comportamento. Ela reage irracionalmente e, com frequência, lamenta-o, arrepende-se ou pensa melhor sobre o que fazer na próxima oportunidade. Para a pessoa psicologicamente orientada, há o conhecimento depressivo de que já esteve aqui muitas vezes antes, reagiu exatamente dessa maneira em muitas ocasiões e, no entanto, sente-se profundamente impotente para abster-se de fazer a mesma coisa de novo na próxima vez. Quando constelada, é como se a pessoa estivesse em poder de um demônio, uma força muito superior à sua vontade. Isso gera um sentimento de impotência. Mesmo que a pessoa se observe enquanto está se tornando a vítima relutante de uma compulsão interior para dizer ou fazer alguma coisa que ela sabe que seria preferível deixar por dizer ou fazer, o roteiro desenrola-se como previsto, e as palavras são ditas, os atos são realizados. Uma força intrapsíquica foi chamada à ação por uma situação constelante. Os arquitetos dessas constelações são determinados complexos que possuem energia específica própria. A energia do complexo, esse termo, será examinado em maior detalhe no próximo capítulo. Refere-se à quantidade exata de potencial requerido para sentir e o agir que está contido no núcleo, semelhante a um ímã do complexo. Os complexos têm energia e manifestam uma espécie de rodopio eletrônico próprio como os elétrons que o rodeiam o núcleo de um átomo. Quando são estimulados por uma situação ou evento, soltam uma rajada de energia e pulam sucessivos níveis até chegarem à consciência. Essa energia penetra na concha da consciência do ego e inunda, influenciando-a assim para rodopiar na mesma direção e descarregar parte da energia emocional que foi liberada por essa colisão. Quando isso acontece, o ego perde por completo o controle da consciência ou, quanto a isso, a do próprio corpo. A pessoa fica sujeita a descargas de energia que não estão sob o controle do ego. O que o ego pode fazer, se for suficientemente forte, é conter em si mesmo parte da energia do complexo e minimizar assim os súbitos impulsos emocionais e físicos. Mas, em certa medida, nenhum de nós é inteiramente responsável pelo que dizemos ou fazemos quando sob o domínio de um complexo. Seria desnecessário dizer que isso não constitui defesa efetiva num tribunal de justiça. Por vezes, a sociedade exige um padrão de conduta superior àquela que a psique admitirá. A complexidade, perdoem o trocadilho, da psique está ficando evidente. De fato, a teoria de Jung foi denominada algumas vezes psicologia dos complexos, em vez do nome mais usual de psicologia analítica. A complexidade e o conceito de complexos são fundamentais para sua concepção da psique. A psique é composta de muitos centros, cada um deles possuidor de energia e até de alguma consciência e intenção próprias. Nessa conceituação da personalidade, o ego é um complexo entre muitos. Cada um tem a sua própria cota específica de energia.
Quando falamos da energia do ego, chamamos-lhes livre-arbítrio. Quando desejamos referirmos-nos ao montante de energia vinculada a um complexo, podemos falar do poder dos nossos demônios interiores. Estes são as compulsões irracionais que podem apossar-se de nós e fazer conosco mais ou menos o que quiserem. De um modo geral, um complexo cria os seus efeitos dentro do domínio da consciência, mas isso nem sempre é assim. Por vezes, as perturbações ocorrem inteiramente fora da psique. Observou Jung que um complexo pode afetar objetos e outras pessoas no mundo circundante. Pode atuar como um poltergeist ou uma influência sutil sobre outras pessoas. Jung fez uma outra observação interessante sobre complexos. Uma pessoa pode, por vezes, bloquear os efeitos de um complexo ou afastar a constelação de um complexo. As pessoas dotadas de vontade forte, quando submetidas à experiência, podem, graças à sua habilidade verbal e motora, fechar-se para o significado de uma palavra estímulo com brevíssimos tempos de reação, de modo a não serem afetadas por ele. Mas isso somente surte efeito quando se trata de proteger segredos pessoais de suma importância. Isso significa que as pessoas podem controlar suas reações inconscientes, filtrando deliberadamente os estímulos. Para superar esse obstáculo na situação de teste, Jung engendrou o que constitui o precursor do deletor de mentiras. Era uma engenhosa extensão do experimento de associação verbal. Medindo a condutibilidade elétrica da pele com um psicogalvanômetro, Jung mostrou que as mudanças na condutibilidade se correlacionam com indicadores de complexo. Por outras palavras, quando uma pessoa mente ou tenta esconder as provas de uma reação saturada de complexo, o ego pode ser capaz de encobrir alguns indicadores, mas ser-lhe-á muito mais difícil suprimir reações fisiológicas mais sutis. Em resposta a uma palavra ou pergunta estimuladora de um complexo, uma pessoa pode ficar com as palmas das mãos suadas, ou começar a tremer, ou sentir a boca seca, medindo a condutibilidade da pele. Jung introduziu um método mais refinado para coletar indicadores de complexos. Ao usar esse recurso, Jung pôde resolver um caso de roubo em seu hospital psiquiátrico. Seria desnecessário acrescentar que esse método não é infalível. Os egos da maioria das pessoas serão normalmente capazes de neutralizar, em certa medida, os efeitos de complexos. Essa capacidade serve aos interesses da adaptação e até da sobrevivência. Isso é semelhante, ou talvez idêntico, à capacidade para dissociar. Se uma pessoa não fosse capaz de fazer isso, o ego tornar-se-ia disfuncional justamente no momento de maior perigo, quando manter a cabeça fria é o mais urgentemente necessário. Na vida profissional, é essencial pôr de lado os complexos pessoais no interesse do bom desempenho de suas tarefas. Os psicoterapeutas têm que ser capazes de colocar em segundo plano suas próprias emoções e conflitos pessoais quando estão atendendo a seus pacientes. Para que sua presença seja eficaz em face de um paciente cuja vida está em total desordem, o terapeuta deve manter-se calmo e frio, ainda que esse seja um momento de caos na sua própria vida. Como dizem no teatro, o show tem que continuar. Isso requer a habilidade para anular os efeitos de complexos sobre as consciências do ego, em pelo menos um certo grau. Ao analisar essa habilidade de uma pessoa para conter as suas próprias ansiedades e reações a complexos, Jung refere-se a um consumado mestre nessa arte, o diplomata Talleyrand. Os diplomatas agem de acordo com as instruções que recebem de chefes de Estado e usam um vocabulário que denunciam muito pouco de seus próprios sentimentos ou preferências. Eles prezam, acima de tudo, a arte de falar em termos que ocultam a emoção e escondem indicadores complexos. E também têm a vantagem de não estar ligados a psicogalvanômetros.